Bom, então, boa noite a todos. A nossa conversa aqui, quero agradecer aí o Denis de ter organizado esse encontro. E esse assunto, ele surgiu uma conversa que nós tivemos e que o Denis, ele desafiou que nós falássemos de algo que quase não fala-se muito, né? Quando nós falamos sobre islamismo, e infelizmente ainda há muita necessidade de trabalhar o Islã, a origem, as crenças, isso é muito importante, mas aí a gente pensou em algo que pudesse também apresentar uma demanda, né? Quer dizer, a minha oração, o meu desejo é que essa conversa hoje surta efeito, que vocês orem por esses desafios que a gente vai mostrar hoje, que a gente vai conversar, e que pessoas também possam navegar nesse mundo, né? Eu tenho visto que Deus tem usado, né, os seus filhos de várias formas, de várias maneiras, usando os dons, os talentos, e nós temos que valorizar todos os dons e todos os talentos, né? Então, eu louvo a Deus porque assim a gente tem visto nesses 20 anos servindo entre os muçulmanos, né? O que eu queria compartilhar hoje com vocês é um assunto que eu entendo ser de extrema importância, que é falar um pouco sobre uma área que alguns, às vezes, até por não compreender a importância, diz que não, isso não é relevante, né? Você estudar esses assuntos aqui. Como eu disse, Deus tem os seus, né? Deus usa os seus talentos, dons, seja qual for. E quando nós colocamos na mão de Deus, Deus ele está disposto a usar para o reino, né? Para a expansão do reino de Deus. O que eu queria compartilhar aqui hoje é um pouco disso. Eu sou um pesquisador. A minha estrutura desde de pequeno, eu sempre gostei de estudar sobre mitologia. Com 9, 10 anos de idade, eu tinha minha agendinha, escrevia os rios, os principais rios dos países, as montanhas, capitais, aquela coisa toda, né? E eu gostava muito disso na minha infância. Eu não fui muito daquela criança de chutar a bola, de sair com metade do dedo, né? Voltar para casa com metade do dedo faltando, jogar peão, empinar pipa. E eu gostava muito de ler o gibi, essa coisa toda, de conhecimentos gerais. E eu gostava, meu pai gostava de ler e acabei seguindo. E com isso, com 17 anos, eu fiz engenharia, fiz mestrado, doutorado, trabalho com pesquisa. Então, a minha carreira ela vem com uma pegada missionária, né, servindo entre os muçulmanos, mas com um toque de pesquisa. É algo que brilha os meus olhos, né? Então, eu queria compartilhar um pouco com vocês por que é importante um assunto como esse aqui, né? Quando a gente fala de islamismo, a gente precisa entender que existe um livro que é o Alcorão, e esse livro ele tem uma importância muito grande, porque é a forma que Deus se revela, né? No Islã, é a forma que Deus se revela para o muçulmano, e aonde Deus envia a mensagem através do anjo Gabriel para Maomé, e durante 23 anos da vida de Maomé, essas revelações elas ocorrem segundo as tradições islâmicas. E todo o desenrolar da teologia islâmica, né, das práticas do Islã, o Alcorão está aí, né? A lei Sharia, o Alcorão ele tem a sua importância, né? O livro, o Alcorão, e aquilo que Maomé fez e aquilo que Maomé ele falou são duas fontes primárias importantíssimas para você entender o Islã. Se você não entender um pouquinho do Alcorão, um pouquinho das tradições do profeta, da Sunna, né, e a biografia do profeta Maomé, que é como se fosse um tripé, né, uma banquetinha de 3 pernas, você tem dificuldade de compreender o Islã, né? Então,
como eu disse anteriormente, a minha oração é que a gente possa entender por que esse assunto ele é relevante, né? A primeira coisa que a gente precisa compreender, então, a proposta que eu tenho aqui é mostrar para vocês aqui, né, alguns conteúdos do Alcorão e mostrar por que o estudo do árabe corânico ele é relevante para a conversa, para a interação entre cristãos e muçulmanos. Eu não estou dizendo que todo missionário precisa saber árabe corânico. O meu sonho era que todos soubessem, porque isso facilita muito. E vocês vão entender na caminhada aqui por quê. Uma vez que a língua árabe ela é considerada uma língua religiosa, uma língua que pertence à religião. Então, uma primeira informação aqui que eu queria compartilhar com vocês é a sura, ou capítulo 85 do Alcorão, diz que este é um Alcorão glorioso inscrito em uma tábua preservada. Em árabe, ele usa Law Mahfuz. Isso é uma tábua, ou seja, o Alcorão ele já está inscrito, né, lá no céu, né, com Alá, e numa tábua preservada. Então, essa tábua que é enviada para Maomé. Então, a primeira coisa importante que na mentalidade do muçulmano, nós estamos falando de 1,8 bilhão de muçulmanos, eles acreditam que o Alcorão ele é um livro sagrado, Al-Quran Al-Karim, é um livro sagrado. Então, o que a gente está mostrando aqui, eterno. E é isso. Eternidade. Isso gera alguns problemas, né? Algumas conversas que, se ele é eterno, como que fica a unicidade de Deus, né? O Deus único, sendo que tem uma outra figura eterna que é a sua escrita, né? Então, alguns teólogos muçulmanos eles trabalham, existem algumas pesquisas nessas áreas aí que geram algumas questões. O que eu queria fazer aqui hoje é apresentar para vocês alguns pontos críticos. Nós não estamos aqui ofendendo os muçulmanos, nós estamos aqui trazendo pontos críticos do Alcorão. Então, a primeira coisa importante é entender que o muçulmano ele acredita que o Alcorão ele vem do céu, do próprio Deus, não tem interferência humana. A revelação, o Tanzil, ele vem de Deus direto para o homem, e aí o homem, Muhammad, tem que trazer essa proclamação dessa mensagem, né? Esse é o que eles acreditam. E aí, uma outra informação que está no capítulo Yusuf, que é José, né? Capítulo 12 do Alcorão, ou Sura, né? Sura e capítulo, a mesma coisa, é que foi revelado, né? Foi revelado em árabe. Então, essa é uma outra informação interessante que, além de ele ser eterno, vir do céu, ele foi escrito em árabe. Então, o livro, quando nós pegamos um Alcorão em outra língua, eles não consideram como um verdadeiro Alcorão. O verdadeiro Alcorão, para o muçulmano, é o Alcorão em árabe. Mesmo que aquele muçulmano não fale árabe, mas o verdadeiro Alcorão, por exemplo, a Indonésia fala a língua indonésia. Mas o verdadeiro Alcorão, lá tem em indonésio, está escrito em indonésio, mas o verdadeiro Alcorão está em árabe. Por isso que alguns Alcorão... Jefferson, então quer dizer que se eu ler o Alcorão em português e falar para o meu amigo muçulmano que eu estou lendo o Alcorão, ele vai falar, tudo bem, ele está lendo. Mas e se eu chegar no momento e começar a questionar ele sobre o Alcorão? Os pontos... falar assim, você sabe em árabe. Os pontos de concordância, ele vai falar para você ler o Alcorão que tem em português, né? Agora, quando houver divergências ou alguma coisa, ele vai dizer, não vou conversar mais com você porque o Alcorão ele tem que ser lido em árabe, você não sabe árabe, aí eles encerram a conversa, né? Por isso que a língua árabe
ela é importante mesmo em locais como o Brasil, por exemplo. Nós não falamos árabe, mas quando nós temos a oportunidade de conhecer o árabe corânico, isso ajuda. Por quê? Porque os próprios muçulmanos, numa conversa, numa forma de interagir, eles vão respeitar, porque você sabe uma língua que eles consideram como uma língua santa, né? E aí tem um outro texto no Alcorão, no capítulo 15, que diz assim, que nós revelamos a mensagem e somos o seu preservador. Então, Deus está dizendo que ele preserva, ele é o guardador, ele é o que preserva a mensagem. Então, é uma mensagem em árabe que vem do céu e o próprio Deus preserva o conteúdo dessa mensagem. Ou seja, o Alcorão, para o muçulmano, ele é escrito em árabe e não existe erros. Não existe erros. É um livro perfeito. Todas as coisas, todas as conversas e discussões que nós temos, ou que estudiosos do Alcorão trazem, o muçulmano ele sempre vai tentar buscar uma resposta para justificar que aquilo não é um erro, que aquilo não há erros históricos, que não há erros gramaticais, que não há erros geográficos, não é? E o que eu queria trabalhar hoje, dentro dos pontos críticos, eu queria trabalhar apenas um ponto crítico, que é o ponto crítico da gramática. Eu sei que a maioria que não fala árabe, mas o que nós vamos conversar aqui não precisa falar árabe. A ideia é apresentar aqui alguns casos para vocês observarem como é importante que no reino de Deus você tenha as habilidades, né? E você trabalhar numa área dessa é uma área que nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de pessoas ao redor do mundo que venha estudar o Alcorão, que venha estudar os textos em árabe para trazer uma clareza, uma conversa pacífica, uma conversa humana, que nós precisamos entender que o muçulmano, Deus ama os muçulmanos, né? E nós temos que amá-los também, né? Que Deus ama todos. Então, essa é a ideia de humanizar e não demonizar. Nós não estamos aqui para demonizar os muçulmanos, estamos aqui para humanizar, porque eles precisam conhecer, né, o verdadeiro Deus, o verdadeiro Jesus, né? Mas aqui tem um texto, pessoal, tem uma... deixa eu só Oi, interromper rapidinho. A galera, tem algumas pessoas que já estão fazendo pergunta. Então, eu quero falar para faz você aí. fazer pergunta. Você vai escrever assim em caixa alta, né? Com letras maiúsculas, pergunta. E aí depois do lado você escreve a sua pergunta, que no final da aula a gente vai pegar todas elas para o Jefferson conseguir seguir uma lógica aí no raciocínio dele, e a gente não perder tempo, tá bom? Beleza. A primeira, de propósito, né? Eu já peguei esse texto aqui, que diz que nós revelamos a mensagem e somos o seu preservador. A palavra nós, em árabe, é nahnu. É essa palavrinha que está aqui. Nahnu. Aí, logo depois, vem nazalna. Nazalna, esse aqui é um verbo que é revelar. E aqui, quando eu pego esse verbo, o finalzinho dele, significa que ele nós revelamos. Então, além de ter o pronome nós, dentro do próprio verbo, o sufixo, a terminação desse verbo em que é aqui, ó, esse nazinho aqui, ó, esse na que está aqui, dá a ideia de que nós revelamos. Agora, se no Islã existe apenas um único Deus, né? O muçulmano, quando a pessoa para se converter ao Islã tem que dizer La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Não há deuses, sim, não há outros deuses, e sim um único e absoluto Deus. Então não há associação, não se associa outros seres, coisas a Allah. Então só existe Allah, um Allah. Tanto que quando nós falamos que cremos no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, quando nós falamos que Jesus é o Filho de Deus, Ibn Allah, eles não conseguem compreender. Eles colocam matematicamente que nós cremos em 3 deuses. Por quê? Porque interfere num dos elementos teológicos islâmicos mais importantes, que é o Tawhid, que é a unicidade absoluta de Deus.
Não existe, nada pode arranhar essa unicidade, né? Então, por isso que Jesus não é filho de Deus. Por isso que a triunidade, eles acreditam que são 3 deuses. Agora, nós estamos lendo o Alcorão e está dizendo nós, né? Nahnu nazalna. Por que nós? Sendo que no Islã só existe um Deus matemático absoluto, único, né? Então, esse é um primeiro problema. Então, esse é um primeiro caso que eu queria compartilhar com vocês aqui, que é o caso de nós observarmos que no Alcorão, em muitas passagens, aparece o termo nós para Deus. Aí nós temos 2 problemas. Um é quando cristãos que não conhecem o assunto olha para esse texto e diz assim, o próprio Alcorão está falando nós. Olha aqui a presença do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, alguns usam essa condição. Porém, na estrutura literária árabe, né, não só do Alcorão, mas de outros textos, quando você quer designar grandeza, gloriosidade, né, um alto grau de importância, na língua árabe usa-se para uma pessoa, usa-se a primeira pessoa do plural. Quer dizer, então, esse é um ponto crítico. O que é um ponto crítico? Um ponto crítico é que nós pode dar a ideia de mais de um, mas os muçulmanos trazem a resposta, né, buscando da literatura árabe, que nós pode ser uma ideia de grandeza, de gloriosidade. Então, nós não podemos afirmar que aqui nós é para um Deus triuno. Tem a presença, tem um texto no Alcorão que diz nós, então pode ser que tenha também, que no Alcorão também tenha sobre o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso não é verdade, porque gera essas discussões. Então, o primeiro ponto crítico que eu queria compartilhar é esse, né? Isso para você ver uma primeira importância da gente conhecer isso aí, né? Normalmente, esse é um ponto. Quando a gente pega alguma pessoa que está iniciando nesse processo da leitura corânica, e ele, exatamente, ainda mais os brasileiros que pegam o nós, que aparecem muitas vezes no Alcorão, eles vêm exatamente com essa pergunta para mim e fazem essa pergunta. Talvez uma maneira fácil de se entender é que quando você vai, eu explico assim, né? Quando você vai se direcionar a Deus, e é Deus, Allah no caso, que está falando, né? É uma maneira respeitosa para mostrar que ele que faz parte da língua árabe, né? Então é usado o plural para se explicar, mas não quer dizer que existem outras pessoas no Tawhid, né? Que é na unicidade de Allah. Aqui não tem uma triunidade aqui. Aqui é apenas uma forma de demonstrar a importância de Allah para eles, né? Então, o uso do plural. Então, isso aqui é um caso interessante que a gente precisa pensar. Um outro caso, nós temos milhões de casos, eu selecionei alguns aqui só pelo tempo, mas um outro caso, por exemplo, é que, por exemplo, no capítulo 33, na Sura 33, diz aqui, ó esposas do profeta, se alguma de vós for culpada de uma má conduta evidente, ser-lhe-á duplicado o castigo, porque isso é fácil a Deus. Repara só que o objetivo da nossa conversa aqui é apresentar pontos críticos gramaticais. A gente não está falando da exegese toda corânica, a gente não está falando das interpretações, mas como é importante o árabe corânico para a exegese, para a interpretação, né? E assim como na Bíblia, você tem que, quando você sabe grego, hebraico, a exegese, né? A exegese, a hermenêutica, como isso ajuda na interpretação, né? Você pegar só um texto, só um pedaço, e não pegar todo o contexto, todo, né? Então, a gente sabe que, da mesma forma, no Alcorão também tem esse problema. Aqui nós temos uma palavra, que é a palavra kahaza. Kahazi é interessante que no Alcorão, essa palavra ela é masculina. O problema é que o texto ele está falando das mulheres, das esposas do profeta. Se é a esposa do profeta, Nisa Nabi, que é a esposa do profeta, essa palavra deveria ser feminino. O problema é que essa palavra, tanto que eu pego aqui, ó, numa fonte do Alcorão,
né, dos próprios muçulmanos, dos estudos islâmicos. Ele diz aqui, ó, Ahavi, ela é genitivo masculino, um pronome indefinido masculino genitivo. Genitivo porque aqui já é uma questão de conhecimento do árabe, quando você tem esses dois pontos aqui, né, embaixo aqui, é a ideia do caso genitivo, de posse, né? As esposas pertencem ao profeta. Então, o que eu quero mostrar aqui é que esse é um ponto crítico. Qual é o ponto crítico, então? Por que está falando esposa do profeta e na hora de usar algumas, usa uma palavra masculina, sendo que a palavra não é ahazim, a palavra teria que ser irda, e não ahavim, não essa que está aqui, mas irda. Então, esse é um outro problema que nós encontramos aqui, de uma palavra que era para ser feminino, no feminino, porque eram esposa, né? É como se você falar algum esposa, não, algumas esposas, as esposas. Então, a concordância no árabe também é igual no português. Se é esposa, tem que ser algumas, no feminino, e não no masculino. Então, esse aqui é um segundo caso que eu queria mostrar para vocês. Um terceiro caso da importância, né? Como é importante a gente ter esse conhecimento do árabe corânico, está no capítulo 3, que diz o seguinte: o exemplo de Jesus ante Deus é idêntico ao de Adão, que ele criou do pó. Então lhe disse, seja, e foi. Ou seja, quando Deus fala que é para ser, vai ser. Como Adão foi criado no passado, então, aqui está. Então lhe disse, seja, e foi. Foi o quê? A criação, né, de Adão, né? A criação, o nascimento de Jesus e a criação de Adão. Os muçulmanos, eles tentam colocar, tirar a divindade de Jesus e trabalhar só a humanidade de Jesus, colocando ele, comparando ele como Adão, né? Mas isso não é o propósito da nossa conversa aqui. Então, o problema é que a palavra está aqui no final, yakunu, né? Yakunu é um verbo, que é o verbo ser, estar. Ele está aqui conjugado no presente ou pode ser usado para futuro. Quando é traduzido para o português, ela foi, ou seja, é passado. Então, por que essa palavra está no presente, sendo que toda a estrutura aqui, ó, disse Deus. Então, Deus, ele diz aqui. Então, sobre a criação do passado, por que essa palavra yakunu, que é uma palavra, olha só, essa palavra yakunu, ela é uma palavra do presente. Para ser do passado, ela teria que ser kana. Então, lá, aqui não poderia ser yakunu, teria que ser kana. Outro caso crítico. Voltando, a gente precisa imaginar que os primeiros PowerPoints que eu apresentei mostra que o Alcorão veio do céu numa tábua preservada em árabe. É um livro, é um conteúdo eterno, não é? E aí, que aquele mesmo Alcorão que veio do céu, né, para Maomé, é o mesmo que os muçulmanos usam hoje. Isso é o que diz o Islã. Isso é o que os muçulmanos, os teólogos islâmicos dizem. Nós estamos apresentando aqui alguns pontos críticos. Por que existem esses pontos críticos, né? Um outro caso que eu queria compartilhar aqui... Pessoal, antes de você continuar, só para a gente ver se a gente consegue entender bem mais fácil, assim. Então, no primeiro caso, a gente tem uma questão de interpretação, que nós vamos entender a questão do nós lá, né? Que é uma questão literária, então ela não quer indicar uma coisa que parece que é, né? Exatamente. Ela não quer indicar, é uma questão. Já o segundo e o terceiro ponto, parece que existe um problema de estrutura gramatical, quando a pessoa está falando, parece que falou a frase errada. É isso? Sim, exatamente. A questão gramatical. Aqui esse caso aqui é o caso de uma palavra masculina que deveria ser feminina, não é?
E o outro caso é um verbo. Exato. Um verbo que era para estar no passado, mas ele está no presente ou no Então futuro. Yakuno. então quer dizer que o Alcorão ele tem um problema gramatical desde a eternidade. São problemas, são pontos críticos. Pontos críticos. Que quando nós olhamos, né, é algo que é importante conversar com alguns muçulmanos que, voltando a dizer, né, é um assunto que é sensível, né? Você, dependendo da sua Muito atitude, sensível. né? Mas eu tô compartilhando isso aqui porque nós conhecemos algumas pessoas que estudando exatamente o que nós estamos aqui falando, são pessoas que sheiks, pessoas com doutorado em estudos islâmicos, muçulmanos, que começaram a ter contato com cristãos que estudavam também o Alcorão, e através da amizade, da interação, foi conversando e foi o quê? Gerando essas conversas, e essas conversas eu chamo que geraram Plantou a sementinha no coração do cara. microtrincas, gerou microtrincas na estrutura de fé. É bom a gente lembrar que no Islã não se questiona a religião, não se questiona a pessoa de Maomé, não se questiona a pessoa de Alá, não se questiona o Alcorão. Então, eles já são desde criança, eles são formados, instruídos a não questionar. O fato de questionar já é uma má obra. O Islã, a salvação é por obras, né? As boas ações e as más ações. Então, questionar é uma má ação. Agora, quando nós temos a oportunidade de trazer uma conversa, e nessa conversa eles vão também falar da fé islâmica, a gente ouve, sem nenhum problema. E a oportunidade que a gente tem de trazer algo dessa natureza, geramos uma microtrinca. Nunca pensei nisso. Olha que interessante. E aí eu creio, como isso não é uma obra humana, o que nós cremos é que o Espírito Santo trabalha nessas microtrincas. E ele é poderoso para entrar, para fluir nessas microtrincas, né? E aí nós temos o caso de amigos como o Mohammed Rashid, um amigo meu que está na Austrália hoje, ele é um sheik, tem no YouTube várias falas dele, e na verdade ele é um mufti, ele é acima de sheik, ele é o mufti, e a conversão dele foi dessa natureza. E hoje ele estuda exatamente o Alcorão nessas nuances aqui, para conversar com outros muftis. Então, Deus está usando gente na própria estrutura do Islã para que eles questionem dentro do próprio clero, né, islâmico. Né? Deus ele não está parado. Deus não está parado. É muito comum você ouvir isso dos imãs, né, os líderes das mesquitas. Tentar simplificar, porque às vezes a gente tem alguém que é bem iniciante no tema, né? Mas o imã, que é o líder da mesquita, é como se fosse o pastor da igreja. Né? Sim. E existem alguns casos de alguns deles que têm uma liderança maior, né? E esses são os muftis, são conhecidos como os muftis. E os muftis é como se fosse o Supremo Tribunal Federal, o STF. Isso. E o que o mufti ele pode fazer? O mufti, eles são responsáveis por emitir um documento chamado fatwa. E esse documento chamado fatwa são como vamos dizer assim, o islamismo é uma religião muito grande, muito complexa. E aí a gente chega num momento moderno que existem coisas que eles não sabem se são proibidas ou não. Então, essas fatuas, ou seja, esses documentos que são emitidos pelos muftis, vão dizer se é pecado ou se não é pecado algumas coisas. Só para a gente entender o poder que esses caras têm. Exato. E Deus, eu conheço esse mufti que ele se converteu. Então, Deus ele tá ativo no meio dos muftis, no meio dos sheiks, né, dos líderes das mesquitas. Sim. Porém, há necessidade de ter pessoas que possam conversar com eles, né? Um outro caso que eu queria aqui, já indo para o final, porque eu quero fazer pergunta e tal, é quando nós temos terminologias do Alcorão. A gente precisa lembrar que quando o Maomé morreu, em 632, vieram substitutos de Maomé, né? Vieram os califas,
que foram os líderes durante a expansão. Quando Maomé morre, o Islã cresce, ele vai se expandindo no Oriente Médio, entra na Europa, entra na Ásia. E o Alcorão, que até então era um livro, um conteúdo oral, lá na frente ele se torna um livro, né? Se torna um livro. Então, os amigos de Maomé, depois os outros teólogos que vieram, então eles vão escrevendo o Alcorão, se torna um livro. Nesse processo, o Alcorão, na expansão, quando ele entra na Síria, no Iraque, no Egito, ele acaba influenciando a literatura da época. Então, todos os livros, as terminologias usadas no Alcorão, afetou a literatura, né? As poesias, os livros de ciência. Né? Então, é interessante que o Dr. Scott Bridger, que foi meu professor de exegese corânica, ele, na tese dele, ele estuda exatamente esse assunto. E uma das coisas que ele trabalha, ele faz a pergunta: a terminologia do Alcorão, eu posso usar tais terminologias para dialogar com o muçulmano com a proposta de apresentar o evangelho? A resposta é sim, mas existem algumas condições. Né? E uma das condições mais importantes é o número 3. Os textos do Alcorão devem ser removidos de sua estrutura interpretativa original e situados em um novo cenário cristocêntrico. O que eu quero dizer é o seguinte: aquilo que está no Alcorão, uma terminologia, ela tem toda uma carga de interpretação corânica. Tem teólogos islâmicos interpretando aquelas terminologias. Quando você pega aquela palavra e não traz a terminologia corânica, mas coloca essa terminologia num outro ambiente bíblico, há possibilidades de você usar essa terminologia. Eu quero dar um exemplo, tá? O exemplo é a palavra o trono de Deus. A gente sabe que na Bíblia fala sobre o trono de Deus, no livro do Apocalipse, no Isaías e tal. Então, nos Salmos, a palavra para trono, que está no Alcorão, é a palavra que está aqui em amarelo, é Arsh. Arsh. Arsh Allah, o trono de Deus. Arsh Allah. Essa é uma terminologia corânica. Quando nós abrimos a Bíblia em árabe, nós encontramos uma outra palavra para trono, que é kursi. Kursi é como se fosse cadeira. Só que Arsh é muito mais forte. O trono de Deus, o Deus Todo-Poderoso, sentado no seu trono. Só que as traduções da Bíblia em árabe não traz Arsh, traz Kursi. Só que quando você fala com os irmãos árabes, os ex-muçulmanos, que agora seguem a Cristo, eles continuam usando Arsh. Porém, biblicamente falando, ou seja, tudo que for alusivo à palavra de Deus, eles usam Arsh, ao invés de usar cadeira, porque cadeira é uma ideia muito pequena de um Deus sentado na cadeira. Agora, o Deus sentado no Arsh, no trono, né? O Deus transcendente e também imanente, sentado no trono. Então, esse é um exemplo. Eu peguei um exemplo do Alcorão, onde usa Arsh, e peguei um exemplo da Bíblia em árabe, que eles usam cadeira. Cadeira. Não é uma palavra tão forte. Então, na prática, na hora de você conversar com o muçulmano, você explica o que é o Arsh. Agora, se você pegar o Arsh no Alcorão e dar na mão de um teólogo ou nos comentários bíblicos, nos comentários corânicos, né? Assim como no cristianismo tem comentários bíblicos, também no Alcorão tem os comentários corânicos. Eles vão dar uma outra interpretação para trono de Deus. Porque no Islã, Deus ele é transcendente, somente transcendente. Ele sempre está distante, ele não se revela. Ele está sentado num trono e ele sempre permanece escondido. Já no cristianismo, Deus está sentado no Arsh, no trono, mas nós sabemos que ele é também o quê? Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco. Então, esse é uma aplicação, né? Um caso de como é importante, ao conhecer o árabe corânico, que existem terminologias que eu posso usar, porém com a carga cristã, para comunicar as verdades do evangelho para os meus amigos muçulmanos. Tá? Espero que vocês tenham entendido
esse exemplo da aplicação. Excelente. Tá? Excelente. Eu, pelo menos, entendi. Eu entendi muito bem. Excelente. Bom, e aí eu queria finalizar aqui com um último caso. Tem um outro caso lá, mas pelo tempo aqui, eu vou trabalhar só esse último aqui, e que é para mostrar uma outra aplicação, que é o problema de você pegar palavras que estão no Alcorão e você vai observar que, dependendo da linha teológica dos teólogos muçulmanos, é bom entender que no Islã existem teólogos que são mais moderados, existem teólogos mais fundamentalistas e também existem teólogos radicais, ou seja, são teólogos que pegam o Alcorão e trazem o Alcorão com a proposta de radicalizar mesmo. Todos os grupos terroristas, eles têm teólogos, não é só nego doido que vai explodindo. Eles são levados a uma teologia, eles são levados a uma interpretação, e é uma interpretação do Alcorão, né? Então, o exemplo que eu vou dar aqui é um exemplo, né, da palavra que está aqui, ó, no capítulo, eu não pus aqui, mas é o capítulo 8, verso 60. É o capítulo 8, verso 60. Ele diz o seguinte: mobilizai tudo quanto dispuserdes em armas e cavalaria para intimidar com isso o inimigo de Deus e vosso, e se intimidarem ainda outros que não conheceis, mas que Deus bem conhece. Tudo quanto investirdes na causa de Deus, ser-vos-á retribuído e não sereis defraudados. Bom, aqui nós temos um problema. Nós temos um grande problema. Eu não vou chamar de problema, vou chamar de um ponto crítico complicado. A palavra que está aqui no árabe é turhibuna. Turhibuna. Turhibuna, quando ela é traduzido para o português, ela é traduzido como intimidar, ou seja, era uma batalha que houve, vocês entenderem o pano de fundo, uma batalha em que o Maomé chegou e falou assim, ó, vamos mobilizar tudo, porque a proposta é voltar para Meca. Maomé, ele sai de Meca, e depois ele muda para Medina, e depois ele retorna para conquistar a Meca, né? Ele nasce em Meca, e ele está ali em Meca, ele quer agora retornar em Meca, porque ali era uma cidade que cria vários deuses. E aí ele quer agora fazer com que todos acreditem num Deus único, e ele quer voltar para Meca. Então, numa parte da história de Maomé, ocorrem muitas batalhas, ok? E numa dessas batalhas, ele diz o seguinte, pega tudo que tiver e vamos aterrorizar algumas pessoas. O problema é que, na versão em português, está intimidar. Nas outras versões, em inglês, também está intimidar ou aterrorizar. Essa palavra, turhibuna, ela vem de uma palavra, ela vem de uma raiz, assim como o hebraico é triliteral, o árabe também ele é triliteral. O verbo é o verbo rahaba. Rahaba. A estrutura do verbo tem a letra R, a letra H, que é de house, e o B. A estrutura de rahaba, ela acontece dentro do Alcorão, ela existe em 8 formas diferentes e aparece 13 vezes no Alcorão. Então, é um verbo que é conjugado 13 vezes, 8 vezes, 8 conjugações diferentes, ok? Oriundas dessa raiz. Porém, a palavra turhibuna, o verbo turhibuna, a ideia não é a ideia de intimidar. É a ideia de fazer terrorismo. Essa palavra, ela é tão importante, né? E acontece só uma vez no Alcorão. Isso é tão complicado que eu estou explicando aqui, que quando nós vamos, por exemplo, em sites como o site da ONU, ou na CNN, ou sites em árabe das notícias,
Se nós olharmos a palavra ligada a terrorismo, vamos combater o terrorismo, vamos parar com o terrorismo e tal, você vai ver essa palavra aqui, que é irhab, que também tem a mesma estrutura do ra, ha, ba. Vem da mesma raiz. E terrorista é irhab, também é ra, ha, ba. Ou seja, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte, que o que está aqui, ao traduzir, para aliviar o texto, foi colocado intimidar. Mas, na verdade, a origem da palavra, o estudo da palavra, tur-ribuna, é fazer terrorismo. Então, se teólogos ou muçulmanos, ou teólogos muçulmanos, que pegarem esse texto e trabalharem esse texto com a ideia de radicalizar esse texto, olha como é que fica. Mobilizar tudo quanto dispuserdes, em armas e cavalaria, para fazer terrorismo com alguns grupos de pessoas. Quem? Os inimigos de Alá, os nossos inimigos, está aqui, ó, os inimigos de Alá, os vossos inimigos, ou seja, os inimigos dos muçulmanos, e também intimidar, mas a palavra é fazer terrorismo, com aqueles outros que não sabemos, mas Deus sabe. Então, repetindo, esse texto, para radicais, para quem tem uma mente já radicalizada ou em processo de radicalização, ele pega esse texto do Corão e a palavra tur-ribuna é fazer terrorismo. Fazer terrorismo com quem? Com os inimigos de Alá. Quem não for muçulmano é inimigo de Alá. Todo mundo. Os vossos inimigos, ou aquelas pessoas que já são seus inimigos, dos muçulmanos. E mesmo aqueles muçulmanos, mesmo aqueles inimigos, que eu nem sei quem é, mas Deus sabe, ou seja, todo mundo. Ou seja, quem não é muçulmano, nós vamos fazer terrorismo. Então, o Estado Islâmico, eu falo isso com propriedade, porque nós temos amigos que eram do lado de lá, e hoje, graças a Deus, seguem a Cristo. E na conversa que nós temos com eles, é exatamente isso que eu estou falando. Eles foram radicalizados usando textos como esse, né? Então, esses casos que eu apresentei aqui, é para a gente poder entender a importância, né? A importância de nós, primeiro, orar por aqueles, para que mais e mais irmãos que querem se envolver com essa obra, né? O grande desafio da igreja, 1,8 bilhão de muçulmanos. Aí você vai falar assim, mas o muçulmano lá do vilarejo, ele nem leu o Corão direito, ele nem... meu amigo, só que quando você fala um pouco de árabe, ou conhece um pouco, ele já vai olhar para você, já vai reconhecer você como um homem santo. Ele já vai respeitar você. E outra coisa, você tem os muçulmanos que são... Quantos e quantos muçulmanos não estão na universidade? As universidades hoje são um dos melhores lugares hoje para você conversar com muçulmanos. Dentro dos países muçulmanos ou no Ocidente. Os Estados Unidos está cheio de muçulmanos estudando, né? A Europa está cheia de muçulmanos estudando ali. É gente que tem um nível de educação, de cultura um pouco maior. Então, quando nós temos essa oportunidade de trazer essas conversas, é gerar essas microtrincas, né? Então, essa conversa é uma conversa que no Brasil não se tem muito. A gente não conversa esse assunto com isso, né? O que eu tentei trazer aqui foi, de uma forma mais simples possível, né, a importância, com alguns casos, teriam outros para a gente trabalhar, e que para vocês compreenderem... Essa sua aula dá para fazer um curso completo. Sim, dá para trabalhar isso, né? Mas, mas novamente, voltando a dizer, né, que Deus, ele usa os nossos dons, os nossos talentos. E eu brinco com as pessoas, eu falo, olha, se você quiser trabalhar, se você está trabalhando com múmias paquistanesas de olhos azuis, Deus, se você colocar isso na mão de Deus, Deus vai aparecer múmia em tudo quanto é lugar de olho azul, para que você seja luz no meio dos cientistas, das pessoas que estão ali na região que apareceu a múmia.
Isso é o que nós temos visto no nosso dia a dia. Deus usa os nerds, né? Deus usa os nerds, Deus usa aqueles outros irmãos. Não existe melhor ou pior no reino de Deus. Existe aqueles que gostam mais desses assuntos, outros gostam mais de outras coisas, outros gostam de trabalhos manuais, outros trabalham com projetos de água sanitária, outros trabalham com artes, né? E assim o reino de Deus ele vai sendo propagado através dos nossos talentos, né? Isso é fantástico, Jefferson. Eu quero até falar para a galera que está aqui, se você tem essa linha, essa pegada acadêmica, não deixa ela morrer. Não deixa, alimente ela, se aproxima da gente aí para a gente caminhar junto, que nós precisamos de mais brasileiros acadêmicos nessa área. São tão poucos, a gente conta na mão aí, né, Jefferson, as pessoas que a gente conhece nessa área. Mas, Jefferson, eu vou te fazer uma pergunta aqui, só tem uma pergunta, que é, o árabe corânico é o árabe clássico? Ele é bem próximo. O caminho para estudar o árabe corânico é o árabe padrão. Na verdade, o árabe clássico, existem algumas nomenclaturas, né, que divergem um pouco. Existe o árabe local, o árabe falado, né? Cada país tem os seus árabes, as suas diferenças ali, que é o árabe falado. Existe o árabe padrão, que alguns chamam de clássico, né? E existe o árabe corânico. E o árabe corânico, ele é muito próximo do árabe clássico, né? Ou do árabe padrão. Então, o caminho é você estudar o árabe clássico. Eu falo para as pessoas que mesmo para quem vai trabalhar no dia a dia, no vilarejo, na Tunísia, em qualquer lugar aí do mundo árabe, estudar o árabe clássico, eu acredito que é o primeiro árabe para se estudar. Depois você para pular para o árabe local, né? O árabe mais popular, o ameia, é mais fácil, né? Uma coisa que eu digo, assim, com muita certeza se você quer trabalhar com muçulmanos, estude árabe. Você pode ir para a China, você pode ir para a Indonésia, que não se fala árabe, você pode ir lá para Moçambique, ou aqui no Brasil. Com muçulmanos, estude árabe, vai fazer parte, você não tem para onde fugir. Ele vai fazer parte do seu trabalho missionário com muçulmanos, tá? Exato. O que pode mudar é o nível, talvez a profundidade do estudo. Sim, sim. O nível o que pode mudar isso, mas o conselho é que, mesmo aqueles que forem trabalhar em áreas não árabes, ter a noção do árabe, as palavras religiosas, né? As palavras religiosas. Na China, por exemplo, o muçulmano chinês, né, o líder lá, na hora que ele vai falar com você, na hora que ele vai fazer qualquer coisa, ele vai falar em chinês, daqui a pouco ele mete uma palavra religiosa no meio. Uma palavra em árabe, entendeu? Ele joga, então, essas palavras religiosas são importantes. Aqui, Jefferson. Se os muçulmanos não questionam só religião, como nós podemos colocar esses pontos críticos sem ofendê-los? Então, você tendo a possibilidade de amizade, né, de conversa, sempre dá oportunidade. Por quê? Porque o muçulmano, o estilo de vida do muçulmano é um pouco diferente do nosso. Nós criamos departamentos. Nós vamos para a igreja, depois nós vamos para a farmácia, depois nós assistimos futebol, depois nós vamos para a cozinha. Nós temos departamentos das nossas vidas, né? Agora, o muçulmano, tudo é Islã. Então, querendo ou não, na hora que você vai conversar com o muçulmano, ele vai falar alguma coisa, você vai falar sobre o planeta Saturno, ele vai daqui a pouco falar alguma coisa que Deus é assim, assim, assim. Então, sempre vai cair... Os fazem parte da conversa deles. Fazem parte. Então, o cara fez gol, ele vai dizer Allahu Akbar, Deus é o maior de todos. Então, sempre cai. Então, de qualquer maneira, você sempre vai ter um momento para conversar. E no dia a dia da caminhada, ele vai perguntar sobre a fé, ele vai perguntar a sua crença. Isso acontece em 100% dos casos, né? E aí você pode, nas conversas... Uma dica que eu dou faça um amigo muçulmano. Faça um amigo muçulmano. Você vai ver que isso vai acontecer. O assunto espiritual, Allah vai entrar no meio. Não tem escapatória. É natural. Então, Jefferson, eu quero te agradecer muito pela sua disposição. Eu sei que você é um cara muito ocupado
e você entregar essa parte do seu conhecimento de tantos anos para a gente é um privilégio de verdade. Então, eu quero Tamo junto. agradecer por você ter dado aí essa aula para a gente. Ah, e eu vou falar aqui para o pessoal, se vocês quiserem fazer outras perguntas que você não conseguiu mandar agora, manda para mim, que aí eu passo para o Jefferson e eu passo no privado para você as perguntas ou alguma dúvida que você tenha, tá? Então, O próprio muito PowerPoint, obrigado, né? Se Jefferson. só que quiser o PowerPoint também, Eu pode vou deixar o passar. PowerPoint no grupo lá, tá bom? Vou colocar no E grupo. aí qualquer coisa lá no Instagram do Denis vai ter as informações lá do Hikma, que é a organização que a gente trabalha, que a proposta é exatamente essa que a gente fez hoje. É verdade, e aí vocês podem estar orando pelo Hikma, e aí nós vamos... vocês vão seguindo a gente também nas redes sociais. Uhum. Eu vou marcar a Hickman e o Jefferson lá nos stories do Instagram. Então, você pode seguir ele aí nas redes sociais, tá bom? Muito obrigado, galera. Eu quero fazer uma breve oração. A gente ora, encerra e comenta lá no grupo do WhatsApp o que você achou dessa aula. Senhor Jesus, obrigado por essa aula, obrigado pelo tempo do Jefferson e todo esse conhecimento que ele pôde compartilhar com a gente, para que a gente possa alcançar nossos amigos muçulmanos. Nós pedimos que o Senhor venha abençoar ele, a família dele, seu ministério e sua caminhada. Louvado seja o seu nome pela vida desse irmão tão querido, Senhor, e dedicado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, galera. Vamos lá para Fronteiras, né? Oi? Vou lá para Frontiers agora. Vamos lá para Frontiers agora. Vamos lá para Frontiers. Deus abençoe.